Agora sim. Tudo Olá, boa bem? noite, tudo bom? Tudo, e você? Tudo bem. Então vamos lá, né? Vamos conversar um pouquinho sobre ansiedade nos diferentes contextos, né? Eu acho que é bom a gente se apresentar, É. porque deve ter Vamos gente esperar aí só que não mais um pouquinho para pôr o retrato, porque não tô vendo ninguém aqui. Você tá vendo gente aí? só uma pessoa agora, né? É, Vamos espera só aguardar um mais um pouquinho. pouquinho, só para ver se entra mais gente, Agora né? deu. Minha imagem hoje não tá tão boa, mas pelo menos tá melhor do que aquele dia, né? Tá melhor. Dá para ver você melhor, bem melhor. Tá tudo bem? Você tá bem? Tudo bem. Então vamos deixar assim. Não tá 100% não, mas vamos deixar Ah, assim. mas hoje já tá melhor, porque da outra vez não dava para ver o seu rosto direitinho, não, mas hoje tá dando para ver Tava muito melhor. embaçado, né? Tava muito Deixar assim. embaçado. Pronto, pronto. Oi, Vamos Fabi, aguardar mais tudo bem? Seja minutos. bem-vinda. Eu vou tentar fixar o tema aqui. Isso, Deixa eu ver se tenta eu aí. acho a fixação do tema, porque na verdade eu nunca fiz isso. É aqui. Acho que você escreve, depois você Eita, virei a segura. câmera. Você escreve, aí depois você segura e aí ele fixa. Que não é uma coisa tão fácil assim, né? É mais fácil a gente falando do que fazendo, mas tudo bem. Olá, minha linda. Obrigada por você estar aqui com a gente, viu? Fabi linda. Oi? Amandinha, tudo bem? Boa tarde, querida. Seja bem-vinda. Oi, Lenita. Um prazer ter você aqui. Seja bem-vinda. Obrigada pela participação de vocês. Temos aqui alguns probleminhas técnicos, né, Marina? E acabamos Sim, mas tá dando atrasando só certo. um As pouquinho, coisas mas vai estão se dar tudo encaixando. certo. Atrasamos aí uns 10 minutinhos, 15, pelo que eu tô vendo aqui. Mas tudo bem. É assim mesmo, Bom, não acontece. consegui fixar, mas pelo menos enviei o tema aí. Quem entrou agora deu pra ver. Eu vi que foi, mas não fixou. É porque esse de fixar, acho que tem que dar uma segurada. Eu também sempre apanho um pouquinho nisso daí. Tem dia que dá certo, dia que não dá. Bom, vamos lá, Oi, né? Deixa eu regular Raquel, tudo aqui. bem, Raquel? Que bom que você está Oi, aqui. Seja gente. Boa bem-vinda. tarde. Gente, essa é a Marina, uma amiga, uma colega de profissão. Estamos aqui, vamos falar dessa ansiedade. Podemos começar, né? Acho que o pessoal vai entrando. É, o pessoal vai entrando. A Pri, oi Pri, tudo bem? Que bom que você está Oi, aqui. Priscila. Boa tarde, gente. Tudo bem? Ai, que legal, gostoso. Verônica, seja bem-vinda. Oi, Verônica. Vamos lá, então? Vamos nos apresentando? Isso, começa aí, Marina. Então, deixa eu começar. Depois eu passo aqui para a Cida. Meu nome é Marina, para quem não me conhece, tá? Sou psicóloga formada há 11 anos. É, trabalho, né, na clínica desde a minha formação. Comecei atendendo no dia seguinte que eu recebi meu registro, tá? Então, já tenho aí 11 anos de clínica, atendendo público infantil, adolescente e adulto. Trabalho também com emagrecimento, grupos de emagrecimento. Inclusive, né, estou com um grupo para começar, que é o Vencer Saudável, agora no início de março. É um grupo totalmente online, tá? Eu trabalho em equipe multidisciplinar, então estou eu, a Nutri, uma psiquiatra e um educador físico. E também trabalho com avaliação para bariátrica, pré e pós-bariátrica. É isso, Cida, pode se apresentar. Olá, tudo bem, meninas? Tem algumas aqui que já me conhecem. Que bom que você está aqui, Eneida. Obrigada, Bruninha, você está aqui com a gente também. Ah, socorro, minha irmã, tudo bem? Que bom que você está aí. Oi, E gente. antes de eu me apresentar, falar para vocês, olha, toca no aviãozinho, manda para as amigas aí, compartilha, fala para participar Sim, aí, né? E também, se tiverem alguma pergunta, vai colocando aí, a gente vai anotando aqui. A gente já tem algumas perguntas, mas
tiver as dúvidas ou forem aparecendo, vocês vão participando aí, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Maria Aparecida, né? Eu sou psicóloga clínica junguiana, né? Minha formação já é de bastante tempo. Nádia, que bom que você está aqui, querida. Deus abençoe. Então, assim, eu passei um tempo parada, né? Eu dei uma paradinha na minha carreira quando eu tive meus filhos, a minha primeira gravidez. E, na verdade, eu estou atuando agora já há uns 4 anos, né? Que eu voltei mesmo, né? Inclinada a trabalhar de novo na minha área. E eu sou formada, né, em psicologia, tenho pós-graduação, psicopedagogia, aconselhamento pastoral, né, trabalho em grupos de mulheres, né, já faz um tempo. Sou mãe, né, tenho 3 filhos, tenho 2 netos, coisa mais linda do mundo, né? E o meu doguinho, que é o Snow, que hoje está bem velhinho por acaso. E é isso, a nossa proposta aqui hoje é a gente falar sobre a ansiedade, né? E aí, acho que é um assunto inesgotável, né, Marina? A gente sempre está aí se vendo, Sim, né? Em meio a situações em que nos vários. remetem a esse lugar, né? Sim, sim. É um assunto que eu acho que vai ser de interesse de muita gente, né? Nós vamos falar Sim, aqui de uma maneira bem simples, tá? Eu sei que tem vários profissionais aqui, vários colegas, mas o nosso intuito isso. aqui hoje é de atingir um público leigo, tá? Então, Isso. vamos aí, vamos começar. Você quer Isso. começar? Eu vou começar aqui, e aí a Marina vai complementando, e a gente vai trocando aqui. Vamos fazer um bate-bola. Eu sei que a Priscila está aqui, a Priscila também é uma profissional na área, né? E até trabalha nessa área da ansiedade, quiser colaborar, né? Colocar aí alguma coisa, fica à vontade, tá bom? E para a gente começar, eu pesquisei aqui uma frase, eu gosto de frases para a gente refletir, e eu peguei uma frase aqui que é um provérbio indiano. E ele fala assim: não deixe os maus pensamentos paralisarem a sua mente, ensina-os a dançar. E eu achei bem interessante essa fala, né? Porque lidarmos com a nossa psique, lidarmos com o nosso emocional, exige exatamente isso, né? A gente tem que aprender a dançar, a gente tem que aprender a estar ali trabalhando ele, entendendo ele, né? Então não dá para a gente trabalhar de uma forma rígida, não existe assim aquela tipo, sabe, receita. Então eu pego 2 ovos, 2 colheres de margarina, não dá, né? Somos pessoas. Pessoas têm variantes, né? Nós somos cíclicos, né? Então isso faz com que a gente tenha que aprender a dançar, principalmente nosso emocional, as nossas emoções. A gente tem que aprender a dançar com elas, né? E aí uma questão bem interessante, assim, interessante e preocupante é que o Brasil é um país com um número de pessoas ansiosas, com mais pessoas ansiosas em todo o mundo, né? Então isso é preocupante, né? É bem preocupante, porque a ansiedade, ela faz parte da nossa vida, né? Somos todos ansiosos, temos que ter ansiedade, né? Porque a ansiedade, ela fala sobre a ânsia de, né? Então, né, desde manhã estou aqui com um friozinho na barriga, imaginando, meu Deus, como é que vai ser essa live, não sei o quê. Então a gente está num lugar aí de uma ânsia boa, né? Então a gente está, Sim, nossa, eu quero saber como é que vai ser, será que vai dar certo, vai ser legal, será que as pessoas vão participar e não sei o quê. Então o desejo de alguma coisa, né? E ela passa a ser preocupante quando ela me paralisa, né? Quando ela bloqueia o meu passo, aí ela já é preocupante. Quer falar um pouquinho, Marina? sim, sim, né? Eu vi você falando da live, né? Eu já senti muito esse frio na barriga nas primeiras lives, né? Então, Hum, agora eu já não estou sentindo mais. O que eu até, né, me admiro com isso, porque geralmente, né, em apresentações eu costumo sentir, mas agora, ok, né? Mas assim, é justamente isso que você falou, né? Ansiedade em níveis baixos, né? E em determinadas situações, ela é considerada, né, adequada e normal e é o que faz a gente agir, né? Se a gente não isso. tivesse ansiedade nenhuma, né, nível zero,
a gente também muitas vezes não estaria produzindo de maneira adequada, não estaria fazendo essa live de maneira adequada, né? Isso Então, a mesmo. ansiedade neste nível, ok, né? Agora, É, quando ela passa a nos paralisar, aí sim ela se torna preocupante, né? A gente recebe muitos isso, pacientes com esse nível de ansiedade alto na clínica, né? Então, isso, nesses meus anos de clínica, a grande demanda é para transtornos de ansiedade, né? Muitas vezes a TAG, né? Que é a ansiedade generalizada. Então, acho que a gente poderia entrar um pouco nos sintomas, né? Da TAG, nos sintomas da ansiedade, quando ela se torna patológica. você quer continuar falando? Pode falar, não tem problema. Sim, né? Depois Então eu... vamos pensar, né, em alguns sintomas quando a ansiedade se torna patológica, né? Então vem aí tremor, né, mão gelada, uma sudorese, né, os pensamentos ficam confusos, né, pensando aí, né, uma ansiedade mais voltada à síndrome do pânico, um coração acelerado, né, a pessoa acha que vai ter um troço, que vai morrer mesmo, né? Muitas vezes chega a procurar médico, né? Então são aqueles pacientes que chegam para a gente dizendo, fui em tudo quanto é médico, né? Não fui diagnosticado com doença nenhuma. Os médicos disseram que eu não Isso, tenho nada, né? Então, se for pensar isso, dentro daí, muitas vezes a pessoa teve uma crise de pânico, né? Que se não tratada, poderá vir a se tornar um transtorno do pânico, né? isso, Já os transtornos de ansiedade generalizada, né? Se a gente for falar da TAG, a pessoa não consegue se concentrar, né? Tem dificuldades para dormir, né? São sintomas assim bem marcantes da TAG, né? Muitas vezes chega o isso, paciente falando, eu não consigo fixar minha atenção, por mais que eu tente, eu perco o sono durante a noite, é só deitar para dormir que o sono não vem, né? Eu não sei o que acontece, porque durante o dia eu até sinto sono, mas à noite, né? Isso aí trava e eu não consigo dormir. Então, quando você vai investigar mais profundamente, né? A Raquel está colocando ansiedade, da dor do estômago e má digestão. Sim, também, isso Raquel. mesmo. Né? Então, vou pensar, quando a gente vai investigar mais profundamente, a pessoa tem aí um transtorno de ansiedade, né? Que precisa ser Isso, tratado, né? Através da isso, psicoterapia, muitas vezes até o encaminhamento psiquiátrico cabe, né? Então, vamos pensar, dor de isso mesmo. estômago e má digestão, para pessoas que têm o ponto fraco no estômago, né? Eu acho que cada um no momento de ansiedade vai sentir mais, né, no seu ponto fraco, né? Vai somatizar Isso, seu órgão que é o seu ponto fraco, né? Então, muitas isso, vezes, tem gente que somatiza no estômago, né? Então, dá dor de estômago, má digestão, né? Tem gente que é dor de cabeça, né? Outras pessoas sentem mais palpitação, né? Então, isso. será, Raquel, que está no Ah, então, limite? Raquel, Será que está no limite? vamos, Vamos ver. Vai lá, vamos dar uma Cida, olhada continua aí nisso para mim, vamos daí. ver se ela está no limite. Isso, né? E assim, é legal a gente perceber que muitas vezes o que a gente precisa entender, né? Muitas vezes não. Mas uma coisa que está muito ligada também com a ansiedade, o medo, né? Então, Sim, geralmente a pessoa tem medo de tudo e de alguma coisa, né? Então, o medo, ele é uma emoção que nos protege, né? Então, ele tem esse fator, esse lado aí protetor, né? Então, ele vai evitar que a gente, sei lá, atravesse a rua sem olhar, se jogue sei lá, de um prédio, né? Não tenha limite para as coisas, ele põe um limite. A questão do medo é quando ele se acentua, né? Então, se ele se acentua muito, então ele já começa a virar um problema aí, né? Então, assim, quando esse medo é gerado em mim, né, e eu preciso perceber, porque aí existe o medo real, então eu tenho uma situação real, né? Por exemplo, percebi que alguém está andando atrás de mim na rua, acho que vai me assaltar. Então, isso é um medo sim, real, né? Eu preciso sair dali, sei lá, procurar um lugar para me abrigar, qualquer coisa nesse sentido. Ele começa a ser problemático quando esse medo ele entra mais para o campo imaginário. Então, eu entro em tensão e eu acredito que eu estou correndo um perigo, quando na verdade esse perigo não é real, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai me levar para um lugar de crise de ansiedade, tá? sim, Então, muitas vezes, por exemplo, a pessoa vai fazer uma apresentação em público, ficar tensa, ficar nervosa, você está num lugar de ansiedade, né? Tá certo, ali é uma situação real, tudo, mas assim, em si, não teria uma justificativa ali de um medo tão, né? É que a gente fica tenso, sim. o julgamento dos outros, e aí é mais uma tensão, né?
Então, assim, existem vários fatores. Tem gente que, eu vou fazer uma consulta, sei lá, no médico. Mas imaginar, eu posso ter essa doença, eu posso ter aquela outra doença, eu posso ter não sei o quê. Então, isso também leva a gente para um lugar de ansiedade, né? Então, a gente Agora, tem que Cida, eu tomar... lembrei, né, com relação... Só uma questão que eu lembrei, vou aproveitar aqui. Agora, com a questão da vacina, né? Eu tenho, por Isso. exemplo, amigos que têm pânico de agulha, né? 2 amigos. Então, assim, eu tô pensando neles agora, como que vão fazer com essa vacina? Aliás, eu preciso Pois até é. perguntar, né, para ver se eu posso ajudar em alguma coisa, porque a pessoa Isso. corre de dentro do hospital para não tomar uma Ai, meu vacina, para não tirar Deus. sangue por Por causa causa da de agulha. injeção. Por causa da injeção, né? Eu já não sei como que É, vão sobreviver nesse período agora, né? Então são questões, né, assim, extremas que nos chamam a exatamente. atenção, né? Que muitas vezes chegam pra gente na clínica. Isso, isso. Né, tá, a Fabi comentou, até a minha irmã está comentando, né, que a ansiedade está em torno de nós, né? E para controlar temos que reconhecer que nem tudo depende de nós. É isso mesmo, não depende, não é tudo que depende realmente da gente, né? E outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte, a ansiedade, ela é potencializada pelos nossos pensamentos, né? Então, a gente tem que vigiar muito, a gente tem que prestar muita atenção e, às vezes, a gente tem que questionar o que eu estou pensando, né? Uma coisa legal é eu imaginar, eu pensar, né? E eu ir para um lugar de conseguir me olhar para perguntar por que eu estou ali naquele lugar, de onde vem esse medo, o que ele quer comigo, né? Porque o que acontece? Ele vem primeiro para minha mente, né? Ele nasce aqui no meu pensamento e aí depois ele vai descer para o meu emocional e vai se manifestar no meu corpo. Por isso é que essas Sim. tensões vêm com tanta Vamos força, pensar, né, aqui né? na via de comportamental, né, que os pensamentos criam Isso, sentimentos e os é, nossos sentimentos levam a nos comportar de determinada forma, né? exatamente. É isso mesmo, né? E aí a gente precisa ir para um lugar de psicoeducação, né? Então saber o que eu sinto, entende? Então por isso a gente tem que sempre estar nesse lugar de investigação. E por isso que a gente, quando eu comecei aqui, eu achei muito interessante esse provérbio justamente por causa disso, porque ele diz, olha, não deixe os maus pensamentos te paralisarem. Porque geralmente os nossos pensamentos, quando eles eles nos paralisam na área negativa, né? Sim. Então ninguém vai ficar paralisado porque está extremamente feliz. A gente só é feliz, pronto, e acabou. Ai, tô ótimo. Opa. Agora, se eu tiver com medo imenso, com a raiva imensa, isso aí já me leva para um lugar de não conseguir lidar com isso, né? E aí a gente tem que ensinar essas emoções a dançarem. Como é que a gente ensina? Quando a gente aprende a lidar com elas, né? Então a gente tem que ir para esse lugar mesmo de saber o que eu sinto. Então, emoção tem nome, né? A gente não sente, eu senti uma batedeira porque, não sei de onde vem, só senti a batedeira. Não existe isso, né? A gente precisa ir para esse lugar de entender que isso tem um começo, eu preciso ir naquela raiz. E aí eu preciso ir vindo... eu gosto muito de usar a comparação do novelo de lã, né? Então a gente vem desalinhando aquilo ali. Vamos fazer disso sei lá, um cachecol. Vamos fazer uma colcha. Mas a gente não pode deixar aquilo ali alinhado, né? Não pode deixar aquilo todo confuso, né? Então a gente precisa ir para esse lugar, né? Para isso não se tornar uma ansiedade patológica, como falou aqui a Marina, né? E aí a gente tem vários tipos de transtornos que vão agravar o nosso quadro, né? Ele vai levar você para esse lugar de agravamento, né? Então, assim, a menina está até perguntando aqui, a ansiedade pode aparecer também em excesso de ociosidade? Você quer responder aí, Marina? Você Um fala um pouquinho, eu excesso falo um de pouquinho? obesidade, né, poderia te levar à ansiedade se você é uma pessoa que, por exemplo, não aceita, né, que você possa ficar com esse tempo livre, né? Aí me fez lembrar aqui aquelas pessoas, né, que têm aí um vício por trabalho, né? Então, Sim. vamos pensar que essa pessoa, quando ela tem esse tempo livre, ela não acha o que fazer, ela pode sentir certa ansiedade, sim, né? Porque na cabeça dela, estar trabalhando sempre é o correto, é o que deve ser feito, né? E ela não se Uhum. permite ficar esse tempo à toa, né? Então vamos pensar aqui no ócio criativo, né? O que Isso. seria esse ócio
criativo é você pegar esse tempo de ociosidade e fazer com que ele seja criativo para você, fazer com que você produza algo benéfico a você e também, né, pensar assim para outras pessoas, né? E se permitir, sim, né, descansar, criar, né? Aliás, são nesses momentos de ócio, muitas vezes, né, quando a gente se permite, é que a criatividade vem, é que a gente consegue produzir muita coisa, né? Então a gente tem que pensar que, né, se você, por acaso, né, não se permite esse ócio, a ansiedade vem sim. Com certeza. Pode É isso mesmo. acontecer. É isso mesmo, né? Então a gente tem que prestar atenção. E é sempre esse lugar de se perguntar, né? Por que eu estou me sentindo assim? De estar se conhecendo quando a gente está se perguntando, quando a gente está aí se questionando o que é isso que está me visitando? Quem é que está me visitando? Né? Sim. Sua imagem está craquelada. Você está ouvindo? Você está aí, Marina? Tô ouvindo. É Tá, porque a tá. internet está muito lenta aqui, mas eu tô te Ah, ouvindo. tá bom, tá ótimo. E aí também, acho que umas características aqui que a gente podia também colocar, a gente precisa observar o seguinte, a pessoa, quando ela tem crise de ansiedade, uma das dificuldades dela é geralmente a pessoa que tem dificuldade em dizer não, né? Quem tem dificuldade de dizer não, muito propenso a ir para esse lugar de ansiedade, por quê? Porque eu não conheço o meu limite. E aí, quando eu extrapolo, já foi de uma vez, né? Então, a Ineida está falando aqui que ela usa artesanato para controlar essa ansiedade, né? Tem feito algo novo para Ah, desenvolver a criatividade, né? Que não é uma obrigação. aí nós Isso é temos muito que bom. pontuar o seguinte, né, Cida, desculpa. Artesanato, Sim, gente, é terapêutico, não é terapia, tá? Porque a gente ouve muito assim isso. no consultório. Ah, eu faço minha terapia quando eu pinto, quando eu Isso desenho, mesmo. quando eu faço artesanato. É terapêutico, pode te ajudar em alguns momentos. Mas se a Isso. ansiedade está vindo forte mesmo, procure um psicólogo, procure uma terapia. O Isso. Exatamente. artesanato não pode ser a sua terapia. Isso, é isso mesmo, né? Mas é bem legal a gente começar a descobrir o que a gente também gosta de fazer para ser também o nosso escape. Mas é isso mesmo, a gente tem que entender que terapia é uma coisa e você usar outros meios, né, outras alternativas já de outro lugar. Então, como eu falava, é isso. Uma das coisas que a gente deve se observar é isso. Eu tenho dificuldade de dizer não, eu estou numa propensão muito grande de estar entrando em crise de ansiedade. Por quê? Porque eu não conheço o meu limite. Então, eu preciso conhecer meu limite e eu preciso respeitar o meu limite. Né? Então, isso me leva a um lugar de conhecimento também. Né? Os ansiosos têm tendência a perfeccionismo também, né? Muita gente tem, mas assim, quando isso passa por uma crise de ansiedade, quando isso agrava mais, é porque o meu perfeccionismo fala do quê? Fala de uma pessoa dominadora, fala de uma pessoa controladora, ela quer as coisas ali do jeito dela, da forma dela, é assim que ela entende que pode ser, tá? Então você fica E o aí com excesso uma de controle é do ansioso, né, Cida? Se é a gente do for pensar, o ansioso, excesso do controle é do ansioso. exatamente, é do ansioso, né? Então, assim, a pessoa quer controlar tudo, ela quer que tudo saia do jeito que ela imagina que tem que ser, não saiu, tô fora do meu controle, né? Então, assim, o que eu preciso entender? Eu controlo o que é meu, o que é do outro eu não consigo controlar, né? Passou a depender de outro, não é mais o meu terreno, né? E aí uma frase assim que eu E acho muito outra, legal que né? pode falar, pode falar. Ninguém vai conseguir agradar a todos, né? O ansioso muitas vezes Exatamente. ele quer agradar a todos, né? Então ele pensa que tem Exatamente. que sair perfeito, porque ele tem que agradar a todo mundo, É né? E se a bem gente isso. consegue, então, sair desse lugar de querer agradar a todos e pensar que a gente vai dar o nosso melhor, né? E, entre aspas, goste quem quiser, né? Então, eu acho que a Uhum. ansiedade aí vai baixar um pouco, né? Isso. Mas é isso mesmo, né? E aí sempre vai ser esse lugar de autoanálise, gente. A gente precisa olhar. A gente precisa muito considerar o que eu tenho, qual é a minha história, o que, que eu gosto, né? O que, que é bom para mim. Nunca vai se ajustar naquilo que é do outro. É difícil mesmo. É isso que a Marina falou. Não dá, gente. A gente não consegue ir para esse lugar de fazer tudo tão perfeito a ponto de ficar bom para o outro e difícil para mim. Né? Quando eu seguro o meu não, eu sofro. Quando eu libero o meu não, eu estou a meu favor. Isso não quer dizer que eu seja egoísta, mas
quer dizer que eu estou procurando ser uma pessoa equilibrada, porque existe momentos de dizer sim e dizer não, né? E aí outro fator que a gente precisa entender, assim, que a partir do momento que eu acho que eu posso controlar tudo, isso vai me levar para a crise de ansiedade, né? Agora, quando eu entendo que eu não posso, por exemplo, eu estou aqui pedindo para a Marina alguma coisa, a Marina diz, não dá, né? E eu quero daquele jeito, e a Marina não dá. Então, assim, eu tenho que entender que o terreno é dela. Ela vai tomar a decisão dela, né? E aí, quando eu paro de resistir, quando eu paro de me incomodar, baixou a ansiedade, né? Então, assim, eu é que tenho que entender que eu tenho que parar de resistir com aquilo. Ai, tem que ser do meu jeito. Marina, você tem que fazer assim. Porque se você não fizer assim, né? E aí eu dou um exemplo, assim, por exemplo, eu sou mãe. Eu tenho 3 filhos, né? Um hoje é casado e eu tenho mais 2. Né? E às vezes, né, eu dou aqui minhas ordens em casa e eu digo, olha, você faça assim e faça assado. Agora eu melhorei bastante, tá, gente? Mas eu era assim, ó, faz aqui do meu jeito, tá? E aí eles iam fazer e faziam do jeito deles. E eu digo, olha, você não fez desse jeito, mandei aqui arrumar a mesa, era para botar o vaso desse lado, sei lá, o guardanapo daquele, o suplá daquele. Não, mas eu arrumei, você pediu para mim arrumar, eu arrumei, né? Então, dentro desse exercício, eu comecei também, né, a me vigiar, porque eu tenho uma tendência também ao perfeccionismo. Eu gosto tudo muito certo do meu jeito, né? Então, eu comecei a ceder, né? A ceder no sentido de que eu preciso entender que se for a Cida que for fazer, a Cida tem um sistema, ela tem um jeito, e vai sair daquele jeito. Mas se eu pedir, por exemplo, para o Murilo, vai sair de outro jeito. Se eu pedir para a Marina, vai sair de outro jeito. Né? Então, é aí que a gente para de resistir, é isso mesmo, não sou eu, então tá bom. Né? E aí Jung também, ele usa uma frase que eu acho muito interessante, que tudo aquilo que a gente resiste, persiste. Né? Então, a gente precisa entender que a gente precisa não ficar resistindo às coisas. A mesma coisa, por exemplo, você está lá, veio uma crise de ansiedade, você está lá no seu choro, na sua palpitação, tá, não sei o quê. Ai, peraí, eu preciso ficar bem, eu preciso ficar bem, eu preciso ficar bem. Não é isso. Eu preciso viver a minha crise primeiro. Depois eu vou pensar em ficar bem, porque ela vai passar e eu vou entrar num quadro de ficar bem. Né? Então eu cedo, né? Eu paro de resistir e aquilo vai se acalmar. Como é meu relacionamento com as pessoas. Então eu não posso obrigar ninguém a fazer o que eu quero. Né? Então a gente precisa ir para esse lugar, né, Marina? De poder compreender o passo do outro, respeitar o passo do outro, não é isso? Ser flexível, né? Aprender um pouquinho sobre a flexibilidade também faz bem aí, né? Isso. E aí tem até uma parábola do bambu chinês. Você conhece essa? Eu tô tentando me lembrar aqui, mas eu não tô conseguindo lembrar aqui. Gente, se alguém sabe essa fábula, essa parábola, coloca aí pra mim, que eu acho bastante interessante do bambu chinês. Uma questão de envergadura, que fala da flexibilidade. Eu acho que eu já ouvi, não estou lembrando da história toda, não. Eu vou falar que mas eu já ouvi, sim. Não vamos entrar nesse mérito agora, porque eu acho que nenhum de nós então vai lembrar. Né? Só me veio aqui o quanto é importante. Mas é isso mesmo. O quanto é importante a flexibilidade, né? Para a gente poder nos aceitar os nossos erros, aceitar o outro, né? Aceitar o outro do jeito que ele é, né? Não tentar mudar o outro, né? Que isso é a base da ansiedade de muitos casais, né? Se a gente for pensar. Exatamente. E a gente precisa também entender isso, né? De que eu só posso mudar meu pensamento quando eu paro de resistir a ele. Né? Então, muitas vezes a gente começou aqui falando, né, que tudo começa no meu pensamento. Então, assim, para eu reprogramar esse pensamento, eu preciso baixar a minha resistência, né? E começar a tentar negociar aí com essa mente para poder mudar. Porque senão eu vou ficar a vida inteira brigando porque tem que fazer, porque é assim, porque é desse jeito que põe, que é do jeito que faz. E isso não promove, né, uma mudança. Na verdade, eu fico numa inquietação muito grande. E vou inquietar esse ambiente também. Né? Eu gosto muito nos meus atendimentos clínicos, sempre orientar, né, minhas clientes de que a gente precisa conversar com as nossas emoções. Né? Então você se vê aí, né, teve até uma pergunta aqui que é bem interessante, de como é que eu me percebo aí tendo essa questão da ansiedade. Né? Então a gente tem alguns pontos. Primeiro a gente precisa só entender que ansiosos todos nós somos. Isso não é de todo ruim. Tá?
O ruim é quando vira uma crise, quando isso me paralisa, quando isso potencializa os meus medos. Então isso é ruim. Mas fora isso, é bom, a gente precisa, que é o que a Marina falou, a gente não pode ficar apático, né? A gente precisa se mexer. Mas assim, a gente precisa às vezes perceber o que já estão conversando comigo antes até de eu entrar numa crise. Porque o corpo fala antes, não é isso, Marina? Ele vai dando sinais, né? Ele vai pontuando algumas coisas, não é isso? Né? Então a gente consegue observar e perceber, né? Ah, sei lá, estou muito inquieto. Ah, estou indo para lavar cá, menino, o sono alterou, não consigo dormir. Olha, são sinais. Às vezes a gente não presta atenção nos sinais, não é isso, Marina? Eu acho que é uma coisa também um pouco cultural, né? Não, Marina, que todo mundo é um pouco agitado, todo mundo às vezes perde sono mesmo, né? É colocado que a agitação é algo bom, né? Algo positivo, né? Você produz muito, você sempre tem que estar fazendo, né? Exatamente. Então, assim, é colocado como se a agitação fosse um mérito, né? E não é. Exatamente. Então, vamos pensar que a agitação em excesso denota aí, né? Uma necessidade de se olhar e de se cuidar. Exatamente, né? Então, assim, começa em equilíbrio. Exatamente, começa a prestar atenção. Por exemplo, que nem a Marina, alguém comentou aí, né, Marina? Foi a Raquel, problemas digestivos. Meu, comecei a ter problema, ó, preciso prestar atenção. Peraí, o que esse corpo tá falando? Olha, eu tô comendo e alguma coisa não está sendo digerida com calma. Isso não, às vezes não é em questão ao que eu como, mas é o que eu emocionalmente estou comendo. A tendência é olhar só para o que come, né? Falar o que eu comi que me fez mal. Exatamente. Mas não, o que você estava sentindo quando você comeu, o que você estava pensando quando você comeu, né? Aconteceu alguma coisa no seu dia que pode ter te levado a ter um mal-estar, né? Exatamente. Então, é tirar um pouco dos sintomas físicos e observar o seu emocional também, né? E aí, quando eu trabalho com emagrecimento, né, eu trabalho muito, né, com técnicas de controle, né, dos pensamentos na hora antes e na hora de comer, né, dos pensamentos e dos sentimentos, né, para a gente aprender a se perceber antes de comer. Exatamente. Então a gente precisa ir para esse lugar de começar a se observar e entender que a gente não é separado, a gente não é nosso externo separado e daqui a pouco nosso emocional e, sei lá, talvez o espiritual ou qualquer outra coisa que queira. Não é. Nós somos um conjunto. Tá tudo juntinho, né? Então, quando alguma coisa não vai bem aqui, vai afetar a outra ali, né? Então, assim, eu não digeri, sei lá, tive uma conversa com fulano e não digeriu, acho que ficou engasgado, eu acho que eu deveria ter falado alguma coisa e não falei, e não sei o quê. Vai ecoar, pode, né? Ecoar no seu estômago. Pode estourar na sua pele, né? Sei lá, me deu aqui uma dor, uma batedeira. Pode ser, né? Então a gente precisa sair para esse lugar de conversar e de se perguntar. Porque se você não consegue falar e se expressar, o corpo... Jesus. Marina, voltou? Oi, voltou. Deu uma travada. Já estava aqui em pânico.
Nossa, você não estava nem me ouvindo, né? Não, não estava ouvindo. E aí o pessoal falou, ah, travou, o vídeo parou. Ai, meu Deus. Estamos aí de novo, gente? Vocês estão ouvindo a gente? Acho que Não, agora ok aí. voltamos, podemos Acho que continuar. voltamos, né? Então, e aí o que eu estava falando é isso, a gente precisa prestar atenção. Quais são as situações que estão em torno de nós, né? Para a gente não ficar só olhando, às vezes, para a situação, quando o sintoma aparecer. Né? Então, se a gente vai para esse lugar de psicoeducação, que é o de se olhar, de se ver, a gente vai perceber, né, que muito antes do sintoma, porque aí o sintoma a gente já conhece, a gente de alguma maneira sabe, né? Então, assim, sei lá, tive um mal-estar. Tá travando, Raquel? Você tá ouvindo a gente? Tá ruim? Para Ai, mim, gente, acho que tá ruim. Já travou? será? Eu tirei a minha aqui e coloquei no 3G. Acho que agora Ah, melhorou. melhorou, É no Raquel? Wi-Fi. Melhorou? Ou ainda tá travando? Não sei. Pra mim aqui tá normal. Agora é a sua. Não sei se elas estão ouvindo. Agora voltou, a mulher Pessoal, se falou. estiver tudo Então ok, tá bom. dá um sinal aí pra gente. Coloca Voltou. se tá ok, por favor. Voltou. Voltou, né? Então, aí o que eu estava falando é isso. Então a gente precisa ir para esse lugar de se ver melhor. E aí a gente não só correr quando tiver essa questão já do sintoma, né? Então aí eu já estou tendo as crises, eu não tenho mais controle, deu uma... geralmente, né, a gente sabe que dentro E dessas aí chega crises de pra gente ansiedade... assim, né? Aí é quando eu preciso pedir ajuda do psiquiatra, encaminhar, aí a pessoa, né, começa a chorar muitas vezes e fala, não sabia que eu ia Exatamente. precisar de psiquiatra, eu tô tão grave assim, né? E aí a gente Exatamente. explica, né? Às vezes demorou muito para procurar ajuda, né? E quando a Exatamente, pessoa né? chega, a ansiedade já afetou a parte química do cérebro, né? E Exatamente. aí a Isso gente mesmo. precisa encaminhar para o psiquiatra para fazer um trabalho em conjunto, né? Não significa que está muito grave, mas significa que ela esperou muito, né? Então é Exatamente. procurar logo que começa a sentir que algo não vai bem. Exatamente. Né? Não estou aí lidando bem com as minhas situações. Começa a perceber o teu externo. Quais são os estímulos que você está recebendo e que não caem bem para você. Isso é uma dica, né? Então, assim, não Sim. está bem, eu não lidei bem com aquela situação, provavelmente ela vai trazer algum probleminha aí dentro do meu físico, né? A gente, dentro do meu emocional e depois vai repercutir no meu físico. Então, a gente precisa estar atento a esses sinais, né? Então, assim, como é que a gente faz, né? Tem uma pergunta aqui, Marina. Eu estou aqui com algumas perguntas, eu vou fazer eu respondo, uma você responde a outra, a gente vai passando, tá, né? Então, assim, tem uma menina que perguntou assim, queria saber como ter o controle disso, né? Então, ansiedade, a gente não tem controle. Justamente quem quer ter controle é que perde ele e acaba chegando nesse agravamento da ansiedade, né? Então, é isso que a gente falou aqui. É a questão de não resistir. Não resiste. Não resiste porque, assim, quanto mais você resistir, mais difícil vai ficar. Aí pode intensificar o teu quadro, né? Então, em questão de eu ter uma ansiedade, a minha ansiedade, ela já vai passar por uma crise, da crise ela pode passar por um transtorno, que já complica mais ainda o quadro, que é onde a Marina falou, que a gente acaba tendo que pegar o paciente e encaminhar ele também para o psiquiatra, né? Porque aí a química do cérebro realmente já está, né? Não vai responder do jeito que deveria, né? Não vai responder. Né? Sim. Ai, Vamos Marina, pensar a que assim, Fabi né, está perguntando. Fale aí, pode falar. Pode falar. E aí tem uma Talvez pergunta uma aí. forma, né, que pudesse auxiliar, né, nesse controle é você começar a observar cada situação e se questionar, né? Como a Cida falou aqui no Isso, início, né? Perceber o que está isso acontecendo, mesmo. quando essa ansiedade veio, né? Então, aquela tríade, pensamento, sentimento, comportamento, né? Através disso você consegue aí, né, se auxiliar, mas não significa que você vai ter o total controle, tá? Que isso ninguém tem. Exatamente. Não tem mesmo. Não tem mesmo, né? Você viu? Entrou aqui uma pergunta. A Cristina perguntando assim: existe ansiedade ao reverso? Isto é, aquela ansiedade que nos deixa
prostrado, sem ânimo, sem rotina? Existe, né, gente? Então, muito ansioso, ele tem aquela ansiedade, né, controlada, né? Como assim? Ele começa a sentir dor nas juntas, né? Por exemplo, ele começa a sentir dor na nuca e acha até que é uma crise de pressão, né? Para quem tem pressão alta, não sei se eu tenho pressão alta, mas o que está acontecendo? Muitas vezes, né, vai lá aferir a pressão, não é a pressão, é uma crise de ansiedade, né? Então, é aquele ansioso que a gente fala que é um ansioso contido. Ele não explode, ele não coloca para fora, mas por dentro ele está morrendo, né? Por dentro ele está morrendo de ansiedade. Ele não discute com ninguém, ele não briga, ele não põe para fora de forma alguma, mas por dentro ele está morrendo. É isso mesmo, né? Aí também tem uma pergunta que a Fabi colocou aí, ela estava perguntando, se eu não me engano, acho que é a diferença, é isso, Fabi, entre a ansiedade e o pânico, né? Existe diferença sim, né? Existe diferença sim, né? Vamos pensar, né? Você quer citar, Cida? Alguns não, aspectos que pode falar, porque eu ainda tenho outras influenciar. perguntas aqui. Vamos pensar que assim, né? Na ansiedade, gente, vocês percebem uma certa apreensão, né? Eu acho que um sintoma assim, bastante marcante para diferenciar do pânico é que na ansiedade vocês percebem primeiro uma certa apreensão, né? Tá ligado muitas vezes a um fato, a um acontecimento. O pânico, ele vem do nada, né? Então você tá, por exemplo, assistindo um filme, assistindo lá a televisão e vem aquela sensação de mal-estar, né? Não precedeu uma apreensão, tá? Muitas vezes dá uma palpitação muito forte, né? Muitas vezes não, a grande maioria das vezes dá uma palpitação muito forte, né? Então a pessoa acha que vai ter um ataque cardíaco, né? Isso é mais do pânico. Crise de ansiedade acontece sim do coração disparar, né? Mas antes disso tudo vai preceder uma apreensão muito grande, né? E vai estar ligado a algum acontecimento ou anterior, né? Ou então algo que está para acontecer futuramente, né? E, aliás, o ansioso tem aquela história, né? Aquela grande frase aí que o ansioso vive muito no futuro, né? E, de fato, é isso, né? Preste atenção se você não está preocupado com algo que está para acontecer, né? Quando a crise de ansiedade veio. Porque ela também, ela tem essa apreensão, ela tem a preocupação, ela tem o nervosismo. Então, está tudo em torno disso, que é alguma coisa que pode realmente ter acontecido, vai acontecer, né? É isso mesmo. Agora, o transtorno, ele realmente vai para esse lugar já de algo que não está ali tão visível, né? E aí tem uma pergunta aqui que fala assim, alguns passos para saber se sou ansiosa, não consigo identificar se sou. Então, está nesse lugar onde a gente falou aqui, né? De quê? De que eu preciso me observar, eu preciso ver o que está acontecendo comigo, né? E aí entra até nisso que a Marina acabou de falar também. Então, a ansiedade, ela está ligada com uma apreensão, com uma preocupação, com alguma coisa que, vamos dizer, um pouco mais perto, né, Marina? Talvez pudesse fechar um pouco para ela conseguir identificar, né? Fechar um pouco os sintomas. Então, vamos pensar assim, né? Se sente apreensão muito forte, na grande maioria das vezes, né? Se não é uma apreensão, talvez mãos geladas, sudorese, né? Aí pode entrar um pouco do coração disparado, né? Pensamentos um pouco confusos, tá? Então, assim, se isso acontece na maior parte dos dias, sim, você, né, tá muito ansiosa, tá aí, né, precisando buscar ajuda o mais rapidamente possível, né? Agora, do ansioso contido, dor nas juntas, dor nos músculos, né, dor na nuca, pensamentos confusos, irritabilidade pode fazer parte do quadro, né, de ansiedade, às vezes náusea, enjoo, né? Vamos aí para os sintomas físicos, né, que eu tô citando aqui agora. Então, assim, né, são questões que dá para observar, né? Agora, eu senti náusea, enjoo um dia ou outro, eu tô ansiosa? Não, né? Eu senti uma sudorese, eu senti, sei lá, um tremor por uma situação específica. É um problema? Não, pode acontecer, né? Esporadicamente. Agora, se está vindo constantemente, aí é o caso de se buscar ajuda. Isso, é isso mesmo, né? É nesse lugar, né? A Raquel está perguntando aqui, ó, Marina, se na menopausa pode aumentar a ansiedade. Aí é uma questão, né, mais hormonal,
tá? Hormonal, Eu acho também acho. difícil a gente responder aqui, né? É, bem Porque difícil. acho que teria que ter aqui para nos ajudar um endócrino, né? Teria que ter alguém aqui da Exatamente. área médica. Mas eu acredito que, assim, se influencia na questão hormonal, né? Se os hormônios Uhum, aí vão estar em queda, né? Se vai ter uma mudança hormonal, pode deflagrar, sim, em crise de ansiedade, tá? isso. Agora, né, te explicar com maiores detalhes, a gente precisaria, então, pedir a ajuda aí de um médico, Avaliação né, de alguém que médica. pudesse explicar com maior segurança essa questão hormonal, tá? Isso mesmo, exatamente. É bem isso, né? Então, eu também acho que está mais para hormonal, então eu precisaria pesquisar mais um pouquinho. Né? E aí tem outra perguntinha aqui, falando assim, é possível ajudar quem é ansioso e não se enxerga assim? Pois é, né? A gente pode até tentar ajudar alguém, mas a gente só consegue ajudar quando a pessoa tem consciência que ela precisa dessa ajuda, né? Então, A o questão é máximo que não dá se para... enxergar assim, né? É o quê? Não entendi. Aí dificulta, né? Acho que primeiro teria que mostrar para essa pessoa de alguma forma, né? Isso. Pontuar para ela que ela é sim uma pessoa ansiosa, talvez pudesse começar Uhum. mostrando aonde que essa ansiedade está prejudicando no comportamento dela, na vida dela, né? Para Isso. depois que ela se reconhecer ansiosa, aí sim conseguir ajudar, né? Isso, isso. E É porque ajudar precisa de de uma que forma? conscientização Né? primeiro, né, Marina? Sim, é preciso de Né? uma conscientização primeiro. Sem essa conscientização, aquilo que eu não reconheço em mim, eu nunca vou admitir. É Sim. fato, né? A mesma coisa Né? E falar, aí, ah, se sei ela lá. não se reconhece ansiosa, como que ela vai aceitar ajuda, né? Exatamente, E aí já exatamente. impossibilita de estar ajudando. É. Mesmo porque a gente tem que entender também que a gente tem uma questão muito cultural, né? Então, assim, a gente vê muitas situações, por exemplo, que ocorrem dentro de uma crise de ansiedade, ou do que pode acarretar uma ansiedade, em que as pessoas veem como comum, né? Que nem a Marina falou. É comum a pessoa ser agitado. Ah, não, você tem que mais, é isso mesmo, tem que fazer não sei quantas tarefas, você tem que ir para lá e para cá. Então, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado, porque aí você está vendo a pessoa como ansiosa e a pessoa está se vendo como legal do pedaço. Ela está fazendo o que todo mundo faz, porque a gente, infelizmente, vive nesse lugar de fazer o que todo mundo faz. Né? Tá, a pessoa Sim, consegue, sei lá, trabalhar, cuidar da casa e fazer, ele tem que fazer igual. Só que a gente não leva em consideração o emocional que a gente tem, a gente não considera a nossa história, a gente não considera como é que a gente vai suportar aquilo. E a gente só quer fazer. Então a gente não vai se reconhecer nesse lugar. Né? Uma outra perguntinha aqui, Marina, ansiedade tem cura ou só aprendemos a controlar? Então, primeiro que ansiedade, sim, né? Nós vamos sim. curar uma ansiedade, né? Igual a gente falou, em níveis normais, né? Então, e Uhum. depois né, a ansiedade patológica, né? O transtorno emocional, ele não tem cura, ele tem controle. Né? Exatamente, Então, vamos né? pensar Exatamente. que quem tem uma TAG, por exemplo, né? Quem tem um transtorno de ansiedade generalizada, vai ter controle, né? Vão existir momentos de crise, sim, né? E que a pessoa vai Exatamente. aprendendo a reconhecer, né? E a buscar ajuda, a voltar com a medicação, se for o caso dela ter parado, né? Exatamente. Mas vai existir o controle e não a cura. É, exatamente, né? Então, por isso que nós estamos aqui dando algumas orientações nesse sentido. Se observa, vê como é que você está lidando com o teu externo, né? Todas essas motivações, todos os estímulos, na verdade, né, que você recebe. Como é que você está reagindo a eles? Isso já é um primeiro passo para você evitar entrar, por exemplo, até na crise de ansiedade, ou até progredir, se você entrar na crise, você progredir para o transtorno. Porque aí, quando entra para o transtorno já fica bem mais difícil, que é o que a Marina está falando. Aí você só vai ter Sim, controle, você não vai conseguir cura. Se eu me examinar antes, eu posso conseguir essa cura porque eu não vou ceder aquilo que a minha mente está querendo trabalhar comigo, né? Ditar como verdade, né? Então, é a questão de desconstrução de pensamento, né? Para sim. isso, né? Eu E assim, né, isso não é fácil tenho de uma... fazer sozinho, muitas vezes, né? Por isso a necessidade da psicoterapia, né? Porque a Isso, gente falando é. dá a impressão assim, é algo fácil de se fazer. Não, não é algo fácil de se fazer, né? Não, Ainda mais que tiver aí algumas não questões a é. serem trabalhadas por trás, né? Exatamente. Então, precisa buscar ajuda. Exatamente, é isso mesmo, né? A gente sempre vai ter que ir para esse lugar de ajuda, né? Então, assim, a gente até dá umas dicas aqui, mas assim, se você olhou para esse teu externo e você está vendo que não está conseguindo lidar com o que você está vivenciando no dia a dia,
bora buscar ajuda, né? A psicoterapia, nessa hora, ela é fundamental, né? Ela vai ser esse lugar de você aprender ali, você caminhar, né? Porque aí o propósito é o terapeuta caminhar com você nesse caminho escuro, porque ele é escuro para você não está conseguindo ver saída. Você está ali numa agonia, numa angústia muito grande. Então, assim, na terapia, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar isso aí, vamos analisar as situações, vamos analisar como é que você está lidando, quais são esses estímulos, como é que você pode lidar melhor com esses estímulos, entendeu? E aí você se achando aí como pessoa, né, que tem direito a uma escolha, tem direito a dizer não de vez em quando para as pessoas, né? Que não precisa ser perfeccionista o tempo todo. Então, isso aí tudo a gente vai trabalhando, tá? A Paty, você fez até um comentário, né, Paty, falando que você foi no médico, tá? E o médico acabou dando um remédio que ele colocou aí falando que você tá com estresse. Então, assim, é esse lugar aí, olha. Existe aí estímulos que estão te levando a esse lugar de estresse. Então, o que é isso? Né? Então, precisa investigar o que é isso. Porque vai roubar em outras coisas. Aí você está perguntando aqui, tem alguma dica para dormir melhor? Então, dica para dormir melhor a gente tem, né? A gente também vai para esse lugar. Às vezes você precisa observar. Se as dicas não resolverem, procure ajuda, né? Às vezes vai fazer uma terapia, porque resolve talvez sim. fazer uma higiene do sono, né? Isso é a base para você dormir melhor. Agora, Exatamente. se a higiene do sono não resolver, aí sim é preciso investigar o que está acontecendo, né? E muitas vezes o motivo não é físico, né? Na maioria das vezes, a insônia não é física, né? Ou a dificuldade de se dormir bem não é físico, é emocional. Exatamente, é emocional, é isso mesmo. É a nossa cabecinha que rouba a nossa tranquilidade física, né? Então, assim, a gente tem, eu vou depois dar aqui umas dicas de algumas coisas que dá para fazer, fora a terapia, mas, assim, percebeu que não está dando conta sozinho, gente, procura ajuda, né? Não deixa para depois. Precisa quebrar esse tabu também em volta de... Não espera ficar ruim, né? Pra gente ter que encaminhar para o psiquiatra. A gente tem até um certo ponto, a psicologia dá conta, né? Agora, atingiu a parte química do organismo, nós não damos conta mais. Precisamos encaminhar, né? E é quando o paciente entra em choque, né? Estou sendo encaminhado para o psiquiatra, né? Mas a maioria entra, né, Marina? A maioria entra mesmo. Então, assim, se você tiver alguma resistência com a terapia, entenda que se você for para a terapia e já tiver bem avançado o quadro, você vai também para a psiquiatria, né? Então, às vezes, a gente só precisa olhar melhor para evitar esses lugares. E aí tem uma outra perguntinha aqui, como lidar com os gatilhos de ansiedade no dia a dia? Quer responder aí, Marina? Vamos pensar que assim, né, os gatilhos vão existir, né, gente? Então, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente fortalece o nosso emocional, a gente vai estar mais pronto para lidar com esses gatilhos, né? Eliminar os gatilhos nós não vamos conseguir, né? Mas se a gente está forte emocionalmente, a gente vai saber, né, entrar e sair de cada situação, né, que nos for exigida. Exatamente, né? Então a gente tem que ir para esse lugar de se conhecer, gente. Olha, o cerne da questão é autoconhecimento, tá? Então, vamos lá que vai dar certo, né? Lidar com as suas questões, né? Outras questões que às vezes vocês acham que nem estão relacionadas à ansiedade, né? Mas que, se bem resolvidas, quando chegar um momento aí mais ansiogênico, vocês vão estar mais preparados para lidar, né? Sem entrar em crise. Exatamente, né? Então, por isso que a gente está falando. Então, assim, por exemplo, eu tô lá com medo. Bom, entende o que esse medo quer falar com você, né? Eu falo muito com as minhas clientes. Quando o medo vier, você pede para ele sentar do teu lado e conversa com ele. Não corre dele, não resiste a ele, né? A gente precisa sentar com a emoção e perguntar para ela o que ela quer conversar com a gente. De onde você vem, né? Porque se você perguntar, você vai haver resposta, né? Porque existe uma história. E aí, vamos supor que o medo seja, né, de uma situação que a gente está para resolver no futuro, né? Exatamente. Então, pega essa situação e coloca, né? Se eu resolver da maneira que eu estou imaginando, o que de pior pode me acontecer? Né? Pode me acontecer algo, né? Porque às vezes aí a gente está criando muita coisa, né? Porque a mente realmente cria muita coisa. E se a gente não questiona esses pensamentos, a gente entra nesse lugar de acreditar nisso e aí a ansiedade vem. Exatamente. Então, se questionar sempre. Exatamente, é o que a gente falou. A gente tem sempre que estar questionando o nosso pensamento, né? A gente só quebra eles quando a gente tem
entendimento e argumentação. Senão a gente vai ficar escravo do pensamento e a gente não sai daquele lugar, né? Então, assim, coisas que aí vão ficar como dicas, né? E aí até entra de responder o que a Paty também perguntou, assim, atividade física. Sempre, gente. É o que eu falo, né? A gente não faz atividade física porque quer emagrecer, quer ficar, né, oconcudo, bonito no verão. A gente precisa, porque o nosso emocional precisa liberar essa energia contida. Quando a gente entra num quadro de ansiedade, geralmente a gente vai para um lugar de muita tensão muscular também, né? Então, o que a gente faz? Atividade física, né? Por exemplo, sei lá, a pessoa fala, então eu vou para uma academia. Se você gostar de academia, pode ir para academia. Se você não gostar, não vai para academia, entendeu? Eu, particularmente, sou uma pessoa que eu adoro caminhar ao ar livre. Detesto academia, gente. Quem tiver sua academia, depender da sigla, vai morrer de fome. Então, o que eu faço? Caminho no parque, entende? Né? Tenho o meu treino, mas porque eu já estou trabalhada nesse lugar. Às vezes você não está. Você não está, faz aquilo que é de melhor, mas tenha uma atividade física, né? Acho que pelo menos eu entendo que isso é uma coisa muito boa. Você descarrega, você tira toda essa energia, né? Auxilia, Terapia, sim. Né? Não é a chave, né? Não é que vira ali, pronto, nunca mais eu vou ter problema e aí vai ficar legal. Isso é um conjunto de coisas, né? De atividades, né? De alternativas, não é isso, Marina? Para que a gente possa chegar num lugar legal, né? Então não adianta imaginar, eu vou fazer atividade física, vai ficar tudo bem, nunca mais vou ter problema, vou ter ansiedade, não vou ter nada. Não, é um dos fatores que pode te ajudar, né? Tira tempo para você, sabe? Aquela coisa da gente se levar, sei lá, vou pro meu ócio, esse ócio que eu sei o que eu quero com esse ócio, né? Vou passear, vou viajar com umas amigas, né? A gente precisa tirar um tempo, às vezes precisa tirar um tempo só da gente com a gente mesmo, se ouvir, né? Se perceber, né? Então a gente precisa ir para esse lugar também. E uma coisa assim que eu vou falar e depois a Marina complementa aí, é a questão da alimentação, gente. Alimentação também é uma coisa primordial, né? Então, uma alimentação natural, e aí bem a área da Marina, ela pode falar com muito mais propriedade sobre isso, né? Uma alimentação balanceada, né? Quer dizer, quando eu tenho uma alimentação que ela é pobre em algumas coisas, ela vai interferir nos meus hormônios, ela vai interferir nos meus neurotransmissores. Então, assim, a gente precisa ter uma boa alimentação. E aí a área da Marina agora ela complementa, gente, que aí ela vai arrasar. Né? A alimentação é muito importante, né? Porque pode interferir aí na nossa maneira de sentir de maneira geral, né? Também, só a alimentação não vai resolver, né? Isso. Mas é um dos pilares, né? Então, assim, olhar como que você está se alimentando, né? Se não está faltando algum nutriente, né? Se você não está cortando um grupo de alimentos, para quem faz dietas aí, né? Se não são dietas demais, né? Se tem aí um acompanhamento de uma nutri ou não, né? Para vocês estarem fazendo a dieta adequada para quem precisa fazer dieta, né? Então, a alimentação também é um dos pilares que nós não podemos esquecer. Isso. E só para aqui fechar, né? Que eu acredito que a gente já está aí quase terminando o tempo da live. Por exemplo, a Paty perguntou da questão de dormir. Por exemplo, chá, eu gosto de chá, e acho chá uma coisa muito boa, né? Mas aí cada um se adequa. Mas, por exemplo, chazinho de alface... Mas cuidado com o chá, né? Porque o chá que tem cafeína, o chá, né? Isso assim, eu já posso falar claramente, né, gente? Não do ponto de vista nutricional, mas se eu falar que o café, a cafeína, né, de maneira geral, vai estimular, né? Então, chás. Mas qual chá? Chá que não tem cafeína. Isso. Chá que não tem cafeína, tá, gente? Por exemplo, tem chazinho de alface, pode? Pode. Pode. Então. Chazinho de cidreira também, pode. Chá de mate, pode? Não. Chá de mate deixa você estaladão, não pode, né? Sim. Então, assim, eu gosto muito, por exemplo, antes de dormir, eu faço meditação, algumas vezes guiada, eu gosto de música, sabe, aquela música só tocadinha, sabe, às vezes barulhinho de chuva. Então, assim, são outras alternativas que a gente tem, por exemplo, para conciliar um sono gostoso, né? Então, por exemplo, tenha também a disciplina de ter um horário certo para dormir. Naquele horário, você começa a baixar a luz na sua casa, sai do celular,
sabe? Isso é primordial. Sei lá, põe a sua meditação lá, faz aquela respiração profunda que é a diafragmática, né? Sim. Se você for numa meditação conduzida, ela te dá direitinho a respiração, né? Que é aquela respiração que você inspira, depois você conta, né? Eu conto até 4, depois você segura e solta em 6. Nossa, é maravilhoso, segura 1 segundo gente. e solta em 6. Nossa, isso. Essa daí eu faço 3 vezes e eu apago. Já fui. Cida já não tá mais ali no travesseiro, já tá em outro lugar, né? Então a gente precisa disso, né? E que é o que a gente está falando. Não entenda que eu vou fazer, eu vou fazer só uma coisa, vou fazer só uma outra, vou só alimentação. Não, isso é um conjunto de coisas. Junta tudo, não desiste. Mesmo que no começo você não encontre ali uma resposta boa, não está ainda dando, insiste. Sei lá, procura um profissional, que é o que ela falou, sabe? Às vezes você precisa de uma nutri para te acompanhar, né? Às vezes você precisa de um profissional de psicologia, por exemplo, na área da Marina, que vai mexer com essa questão da alimentação, né? Do emagrecimento, que é uma coisa que deixa a mulher muito tensa. Eu tenho que emagrecer, eu tenho que emagrecer, eu tenho que emagrecer. Então, a gente vai para esse lugar. Tá bom? Então junta tudo que vai dar certo, né? Aí, Marina, Mais alguma não sei se você está controlando pessoal? o tempo aí. Você está controlando, Marina? Você sabe? Pelo meu aqui já estamos para terminar. Não sei, viu? Então, Bom, se a live pelo meu relógio, aqui, nós é estamos... porque tiraram a gente, pessoal. Se a live cortar aqui é porque o Instagram tirou a gente, já foi o tempo. Então, nós temos 3 minutos. Acho que dá pra gente... Vamos sentar só um encerramentozinho, a gente dá um tchau, que a gente salva a live. Dá pra gente finalizar aqui, né? E deixar o convite para as próximas lives, né? Agradecer a presença de todo mundo, né? Deixa o convite também para quem pretende emagrecer ou tem conhecidos aí que precisam emagrecer, né? Para o meu grupo de emagrecimento, o Vencer Saudável, tá? Totalmente online. O link tá no meu perfil, tá? Para quem quiser participar, podem me chamar também no particular. Isso. Então, quiser também, olha, fazer terapia, tá? Eu cuido da sua cabeça, ela cuida da cabeça e do corpo, mas a gente vai se conhecer, né? O meu foco mais é autoconhecimento, mas assim, se precisar de alguma coisa, se alguém tiver também alguma pergunta, queria fazer, não deu tempo aqui, chama a gente no direct, né? Ou eu, a Marina, a gente responde, tá bom? E sim. Estamos aqui, vamos gente, um beijo para todos. Beijo, gente. Sim, obrigada, até a próxima. Viu, por todas. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que bom, Paty. Parabéns.